Oi, meus amores, tudo bom? Bom, estamos aqui novamente, um novo ano que se inicia. Primeira provinha do ano, para os meus alunos novos aí, esse vidinho ocorre toda véspera de prova, né? A não ser que eu tenha algum problema, alguma dificuldade de gravação ou outra intercorrência, mas a ideia é que eu faça essa revisão com vocês toda véspera de prova. Essa é a listinha que vocês me entregaram no dia 7, tá? Quem não entregou já era, ela não vale mais o ponto, mas ainda pode aproveitar a correção, tá? Vocês ainda podem aproveitar e estudar para todos. Eu já falei isso ano passado, mas eu vou reforçar esse ano. Eu peço que vocês sempre, enquanto assistem o vídeo, pausem. É uma maneira de estudar, não é? Esse é o objetivo da lista e do vídeo principalmente. Então, você chegou no exercício, por exemplo, aqui, ó. Começaremos com o exercício 1 aqui. Nós temos o exercício 1, pausa agora, tenta fazer sozinho. Espera um pouquinho, dá um play, assiste minha correção, vê se você acertou. Vamos fazendo isso com todos os exercícios da lista, tá, gente? Porque é esse o objetivo. A prova de vocês vai ser na data do dia 8, aqui, para vocês que estão assistindo o vídeo, dia 7 é amanhã. Então, esse acho que é o objetivo principal, que vocês estudem. Então, a melhor maneira de estudar é essa. Pausa, tenta fazer comigo. Aliás, tenta fazer primeiro sozinho, né? Depois assiste a correção, me assiste fazendo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários que se eu conseguir responder a tempo da prova, eu respondo, tá bom? Bom, assinale... a gente vai começar com a nossa... Só vou voltar aqui rapidinho. Com a nossa lista. Lembrando que as matérias principais, né, que a Pro passou para vocês da lista são regra de 3, porcentagem, escala que é uma razão, né? Então temos razão, temos proporção. Então, assim, é basicamente e proporção direta no gráfico, que foi a única coisa mais diferente que a gente colocou. Então, assim, gente, tá simples, tá uma prova fácil para quem sabe o que tá fazendo, tá? Então, vamos começar. Vou fazer os 10 exercícios com vocês agora. Começaremos com o exercício 1. O exercício 1 fala assim, que a distância entre as cidades mineiras de Belo Horizonte e Montes Claros, em um mapa representado em escala. Aqui no meu PowerPoint não tá muito legal, mas eu vou repetir a escala aqui, ó. 1 para, ó, ficou um 7 aqui em cima e o resto tudo lá embaixo. 7 e 6 zerinhos, ou seja, é de 1 para 7 milhões. Lembra quando a Pro falou de escala para vocês? Eu disse que a escala a gente pode colocar dessa maneira como informação, mas quando a gente começa a conta, a melhor maneira é na forma de fração. Então, ficaria assim, ó, 1 para 7 milhões, tá? É a melhor maneira quando a gente quer fazer conta, é deixar na forma de fração. Fica mais, nossa, fica mais bem colocado, tá? Lembrando que, de novo, retomando coisa que a gente já viu. Quando a gente fala de escala normalmente em cima vem a medida do desenho, né? A medida fictícia, a medida que tá no mapa. E embaixo, quanto que essa medida vale no real, tá? Então, o que ele tá falando aqui? Que a cada uma unidade de medida no desenho, no mapa, equivale a 7 milhões dessa unidade de medida na vida real, tá bom? Ah, mas qual unidade de medida? Depende do enunciado. Se for 1 centímetro, 7 milhões de centímetros. Se for 1 metro, 7 milhões de metros. Vamos ver o enunciado aqui para ver o que ele fala. Então, vamos lá. Se a escala é essa, usando essa escala, a distância entre as cidades vai ser essa aqui, ó, 6,5 centímetros. Agora a pergunta para vocês. Vocês acham que a distância de 6,5 centímetros é uma distância real ou uma distância no mapa? Ele fala aqui, ó, em um mapa. Então, é a medida do desenho. Se a gente vai fazer uma proporção agora, onde que a gente vai pôr esse 6,5? Na frente do 1 ou na frente dos 7 milhões? De novo, quando a gente estiver trabalhando com escala, a medida do desenho, a medida do mapa sempre vai ficar em
cima. Então, ó, 6,5 centímetros equivale a quanto na medida da vida real? X, tá? Então, a gente compara, a gente sempre vai deixar a primeira escala, a escala modelo, que ele dá pra gente primeiro, igualando a nossa nova medida no mapa, e a gente vai ter aí uma proporção formada, tá bom? Ah, Pro, mas eu faço de outra maneira, a gente já tinha falado na aula, você falou que eu posso fazer. Pode, gente, posso usar meu raciocínio? Pode, a professora tá explicando uma das maneiras, tá? Eu lembro que quando a gente viu essa matéria, muitas pessoas perguntaram se podia fazer de um jeito. Pode fazer, contanto que o seu resultado final dê a mesma coisa, tá? Então, bora lá. Vou trocar de cor aqui. Temos uma proporção é uma igualdade entre duas razões. A gente tem aqui no primeiro membro uma razão e aqui outra razão. E a proporção me diz que eu posso cruzar essas razões. Então, vamos cruzar sempre a diagonal que tem a letra primeira. 1 vezes x, 1x, ou só x mesmo. E 6,5 vezes 7 milhões. Vou colocar aqui, ó. 6,5 vezes 7. Lembra o que a Pro falou? Quando eu faço a conta, os meus zeros vão todos aqui pro final, ó. 6 zeros ficam lá para depois. Primeiro eu vou fazer essa conta aqui, ó. 7 vezes o 6,5. 7 vezes 5, 35. Deixo o 5, subo 3. 7 vezes 6 dá 42. 42 mais 3, 45. Vou colocar todos os zeros agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu vou lembrar que o meu número era decimal, ele era com vírgula. Então, eu tenho uma casa depois da vírgula aqui em cima. Eu preciso tirar uma casa aqui, ó, por uma casa depois da vírgula também, tá? Então, meu resultado aqui foi 4, 5, 5 com 5 zeros. 45.500.000. Qual unidade de medida que a gente tá? Esse 6,5 não estava em centímetros, estava em centímetros aqui. O valor que eu achar também vai estar em centímetros, tá? Aí agora o enunciado vira e fala, gente. Opa, não tem as letrinhas aqui, as alternativas, tá? Se a gente olhar em todas elas aqui, pessoal, não tem nenhuma que tá em centímetros. Todas elas estão em quilômetros. Ah, Pro, mas ali já dá pra eu ver que eu acho que eu tô certa, tem uma ali, tá. Tem duas possibilidades que estão com número parecido, que seria A e a D, e as outras estão com números bem diferentes, mas faz a transformação com calma. De novo, lembra do que eu fiz em aula? Vamos fazer a transformação. De centímetros para metros primeiro, depois de metros para quilômetros. Fica mais fácil fazer essa passagem pelo metros, tá? Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros. Então, quando eu quero trazer, ó, daqui para cá, dos centímetros para metros, meu número não tá diminuindo? Era 100, virou 1. Então, eu vou dividir por quanto? Por 100, tá? Então, vamos começar assim. É o que eu falei, se vocês levarem em consideração o que cada medida significa, fica mais fácil de você lembrar na hora de fazer a transformação. Então, primeiro eu vou ter que pegar esse valor e dividir por 100, para transformar para de centímetros para metros. Eu estou transformando para metros. Então, vou pegar aqui, ó. 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vou dividir por 100. Dividir por 100 é muito facinho, ó. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Cortamos 2 zerinhos. E ficamos com 455.000. O quê? A gente transforma para metros. Então, a gente tem esse valor em metros. Aí, vou escolher até outra cor de novo para evidenciar bem aqui a transformação. Agora, a gente quer transformar de metros para quilômetros. Então, eu sei que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Se eu quero trazer daqui para cá, ó, transformar de metros para quilômetros, se eu olhar, meu número está diminuindo, ou seja, eu estou dividindo por 1.000. Então, eu vou pegar o 455.000 metros e vou dividir por 1.000 para transformar em quilômetros. Ó, cortando 3 zerinhos, cortando 3 zerinhos. Sobrou 455 dividido por 1, que dá
455 quilômetros. Nossa alternativa certa aqui era a alternativa D de dado. Ah, mas e aquele vírgula zero? Não faz diferença, tá? 455,0 é a mesma coisa. Tá bom? Era só acho que pra deixar bonitinho, tudo com uma casinha decimal. Beleza? Putz, errei. Errei. E agora? O que eu faço? Você volta. Viu minha correção? Volta lá no comecinho. Tenta fazer de novo. E vê se conseguiu compreender. A repetição é a melhor coisa se você tá com dúvida, tá? Então faz de novo, apaga, faz de novo. Até se acertar sozinho, tá? Não assistindo meu vídeo e fazendo junto. Você, do começo ao fim, sozinho. Tá bom? Ah, eu quero fazer mais. Vai lá no Google, digita exercícios de escala com resposta. Você tenta fazer primeiro e depois confere a resposta, tá bom? Ou se quiser até pode conferir a resposta e ver se chega no começo, você que sabe. Mas eu aconselho sempre a fazer sozinho, sem assistir ninguém. Primeiro, depois você assiste a correção. Ou depois você vê a resposta, tá bom? Nosso exercício 2 era um exercício bem simples de proporção, tá? Nós tínhamos ali, ó, uma medida X é dada em certa unidade, que é usada na fabricação de certa peça, deve seguir a seguinte proporção. Então, nós tínhamos uma imagem, uma continha que representa uma proporção. Qual é o valor de X que satisfaz essa igualdade? Ou, uma alfacião. Proporção, a gente já viu que é só cruzar, né? Só que dei algumas dicas para vocês quando a gente estava falando dessa matéria e vou retomar. A gente tem que cruzar sempre pela diagonal que tem a letra, só que o problema aqui, se você olhar, ó, nessa diagonal a gente tem letra e nessa diagonal a gente tem letra também. Então, a gente tem letra nas duas diagonais. Mas e agora que eu tenho letra nas duas, o que eu faço? Bom, agora a gente vai ter que ver qual delas dá o maior resultado, tá? Por exemplo, aqui, ó, 5 vezes o x, essa diagonal aqui, ó, 5 vezes x, vai dar 5x. E essa outra diagonal, 2x vezes 3, vai dar 6x. Qual que é o maior? É o 6x. Então, a gente começa sempre pela maior. Mas se eu começar pela outra, vai dar errado? Não vai dar certo do mesmo jeito. Só que aí você vai ter que... vai dar letra negativa, você vai ter que multiplicar por menos 1. E a gente sempre tenta facilitar para fazer o mais rápido possível, tá? Então, eu sempre aconselho começar pela diagonal que tem a maior letra como resultado. 2x vezes 3, então, primeira diagonal, 6x. Terminei de multiplicar a primeira, eu coloco igual e vou para outra. Aqui, meu 5 vai multiplicar todo o x mais 1. Então, meio que a gente vai fazer um chuveirinho ali com ele. 5 vezes x, 5x, mais 5 vezes 1, 5. Caindo numa equaçãozinha simples do primeiro grau. Quem tem letra para um lado, quem não tem para o outro. Nosso 6x fica... O 5x passa negativo, igual ao número 5, é o único número, fica aqui sozinho. 6x menos 5x vai dar um x só, igual a 5. Aqui dentro. A condição de existência aqui embaixo nunca pode zerar. Se eu colocar o 5 aqui, ó, 5 mais 1 dá 6, não zera. Então, funciona, tá? Então, a resposta, qual o valor numérico de x que satisfaz essa igualdade? X igual a 5. Ok? Tranquilinho nesse aqui. Esse aqui era bem facinho mesmo, pessoal. Opa, passei. Esse aqui é de razão. E nós temos que ter atenção, tá? Já falei para vocês de novo. Vamos retomar. Vou ler primeiro. Em um concurso participaram 3.000 pessoas. Então, nós tínhamos 3.000 pessoas no total. E foram aprovadas 1.800. Ótimo. Então, ele contou a historinha aí pra gente. Tinham 3.000 pessoas lá. Dessas 3.000 pessoas, 1.800 foram aprovadas. E aí ele pergunta, qual é a razão do número de candidatos aprovados para o total de candidatos participantes do concurso? Então, quando a gente fala de razão no ano, a ordem importa, certo? Quando eu falo razão, daqui para frente eu tenho uma ordem, e essa ordem que eu tenho que seguir. Então, se eu olhar aqui, ó,
Qual a razão de candidatos? Quem ele fala primeiro? Candidatos aprovados para, o para seria a nossa barrinha, né, da razão, o total de candidatos. Então, seria meio que isso aqui, ó, que eu tenho que montar. Quem ele falou primeiro? Os aprovados. Aprovados para o total de candidatos. É essa a razão, nessa ordem que tem que ser montada. Aí eu venho, vou montar então de acordo com o que o enunciado me contou. Em cima ele quer os aprovados. Quantos eram aprovados? 1.800. Então, 1.800 para o total de candidatos. 3.000 pessoas era o total que fizeram aquela prova. 3.000. E aí, nós temos uma razão que deve ser simplificada. A razão a gente deve colocar numa forma irredutível, numa fração irredutível. Então, a primeira coisa que eu já posso fazer, cortar zeros. Eu olho qual a quantidade que eu consigo cortar igualmente em cima e embaixo. Então, eu tenho 2 aqui, 2 aqui. Sobrou para mim 18 sobre 30. E agora a gente vai pegar esse 18 sobre 30 e simplificar. Você pode encontrar um número, é par, vai por 2. Tem que dar por 3. Consigo por 6. Vai pelo número que você quiser. Eu vou fazer por 6. Aqui, tá? Ambos estão na tabela do 6. Lindo e maravilhoso. 18 dividido por 6 dá 3. E 30 dividido por 6 dá 5. Ó a minha razão aqui. Resposta. A razão é 3/5. Certo? Então, aqui, a maior possibilidade de erro era que vocês não prestassem atenção na ordem que o exercício fala. Não a ordem que ele conta a historinha, que é a ordem do começo. A partir do momento que ele pede a razão, essa razão tem uma ordem específica. Então, ele fala ali qual a razão do... E aí ele começa a explicar. E é essa parte que você precisa prestar atenção. Ok? Espero que vocês estejam fazendo junto, pausando, tentando fazer e depois corrigindo, tá? Para vocês verificarem se estão entendendo ou não. Esse exercício aqui, algumas pessoas vieram me perguntar e ele tem uma... Não é uma pegadinha, mas é uma coisa que você tem que ter uma atençãozinha básica, tá? Ele fala assim pra gente. Num acampamento avançado, 30 soldados dispõem de víveres para 60 dias. Se você for pesquisar, aliás, vou abrir meu celular aqui agora, vou pesquisar as palavras certinhas, mas víveres seria tipo as comidas deles, sabe? Mas vamos... O ideal é que quando vocês não conhecem as palavras, vocês vão lá e... provisão de comestíveis, alimentos, tá? Então, os soldados, eles dispõem de alimentos, de comida para 60 dias, esses 30 soldados. Aí ele fala assim pra gente, se mais 90 chegarem, não se tiverem 90, tá? Se chegarem mais 90, por quanto tempo esse acampamento estará abastecido? Então, aqui nós temos que fazer uma montagem. Primeiro, vamos montar a regra de 3 bonitinha ali em cima. Sempre no nosso começo. Gente, por favor, não tenham preguiça. Eu sei que eu falo, eu sei que vocês não fazem, mas eu vou insistir e pedir mesmo assim. Escrevam. Montem a regra de 3 completinha. 30. O que é esse 30? Soldados dispõem de víveres para... Uma flechinha bonitinha da nossa regrinha de 3. 60 dias. A chave agora é acertar a parte de baixo da linha. Então, se mais 90 soldados chegarem, quantos soldados a gente tinha? 30. Chegaram mais 90. Agora a gente vai ter um total de 120 soldados. Então, a pegadinha desse exercício estava aqui, tá? Por quanto tempo o acampamento estará abastecido? Quantos dias essa comida vai durar? X. É isso que a gente quer saber. Agora, vou trocar de caneta para a gente fazer a nossa análise de grandezas. Regra de 3. Obrigatoriamente precisa da análise de grandeza, para ver se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Quem são as minhas grandezas? As minhas coisinhas aqui, as palavrinhas que a gente escreve.
Por isso que eu peço para vocês escreverem, tá? Para saber quem são as grandezas. Aqui são os soldados dos dias. Então, pensa comigo. Se eu tenho mais soldados no acampamento, a minha comida vai durar? Tem mais gente chegando. É o mesmo tanto de comida. Tem mais soldados lá chegando. Então, mais soldados chegaram, minha comida agora vai durar? Menos dias. Ó, mais soldados, menos dias. As minhas grandezas são inversamente proporcionais. Mas é obrigatório fazer essa análise? É obrigatório, porque se você não fizer, você erra. Se for diretamente, é de um jeito. Se for inversamente, é de outro. Então, é obrigado você saber qual desse jeito você vai ter que seguir. Tá? Então, a análise é obrigatória. Beleza. Tá. São inversamente proporcionais. E agora? Agora, eu vou montar a minha proporção com esse raciocínio aqui, ó. Sabendo que elas são inversas. Então, ó. Primeira coisa. Eu, por padrão, eu sempre copio o primeiro nessa ordem. Então, eu faço, ó. 30 está para 120, na ordem que tá aqui. Essa aqui eu vou inverter. 30 está para 120, assim como inverto. X está para 60. Por que eu inverto, Porque elas eram inversamente. Então, é como se eu pegasse essa setinha que estava virada para baixo, forçasse ela virar para cima, ó. Quando eu tô trocando as minhas coisas de lugar, eu deixo a minha setinha virada para cima, tá? E agora, cheguei na proporção, é só resolver, facinho. Cruza. Aqui só tem uma letra, então vai na diagonal que tem a letra primeiro. 120 vezes x, 120x. Igual a 30 vezes 60, pessoal, de novo, quando tem zeros, esquece os zeros por hora, faz 3 vezes 6, que dá 18. E aí você acrescenta os zerinhos no final, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. E aí a gente cai numa equaçãozinha simples do primeiro grau. O 120 que está aqui multiplicando o nosso x passa para o outro lado com operação inversa. Ele passa dividindo. E aí, para facilitar a nossa vida, a gente já pode cortar um zerinho. Fiquei com 180 dividido por 12. Não façam de cabeça, montem a conta, 5 segundinhos, a conta vai estar aqui montada bonitinha para vocês. Quantas vezes o 12 cabe aqui no 18? Uma só. 18 menos 12 dá 6. Baixa o zerinho. Quantas vezes o 12 cabe no 60? 5. 5 vezes 12 dá 60. E não sobra nada. Então, quanto deu minha divisão? 15. Ou seja, 15 o quê? Meu x está na coluninha dos dias. 15 dias. Resposta. Por quanto tempo o acampamento estará abastecido? Estará. Nossa, minha letra tá feia, gente. Mas vai assim mesmo. Abastecido por 15 dias. Ok? Então, assim, esse processo que a Pro fez, ele é o mais ideal. Monta a regra de 3 bonitinho, explicando o que é. Faz a análise da grandeza, se é diretamente ou inversamente proporcional. Monta a proporção na linha de baixo. Só aí a gente vai cruzar para poder resolver. Ok? Vamos para a próxima? Agora nós temos uma de automóvel e velocidade. Um automóvel faz um percurso de 5 horas a uma velocidade de 60 km por hora. Vou pegar essa informação e anotar aqui, ó. Um percurso, ele faz um percurso, ele gasta 5 horas para andar um tanto lá, numa velocidade de 60 km por hora. Se a velocidade for de 75, então vamos lá, velocidade embaixo de velocidade. Se for 75 km por hora, sempre a unidade de medida embaixo dela mesma, quantas horas ele vai gastar? Não sei. X. Certo? Então, se você quiser até inverter,
Pode. Aliás, eu vou até fazer isso para vocês verem que é possível, ó. Ai, Pro, não consegui entender esse enunciado nessa ordem. Inverte, então. Inverte no raciocínio da escrita, tá? Não. Ele tá a uma velocidade de 60 km por hora. Nessa velocidade, ele consegue fazer um percurso em 5 horas. Se a velocidade dele mudar, for para 75 km por hora, em quantas horas ele vai fazer esse percurso? X. Pode, ó. Você pode trocar as colunas. Não tem problema. Faz da maneira que fica melhor para você. E agora vamos fazer a análise das grandezas. O cara tá andando de carro. Se ele aumenta a velocidade dele, o tempo para ele chegar em um lugar vai diminuir. O cara aumentou a velocidade. Logo, ele vai chegar mais rápido, em menos horas. Então, as minhas grandezas, de novo, são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, a gente vai montar agora a proporção obrigatória, a montagem da proporção invertendo, tá? A primeira eu sempre faço na ordem, então 60 está para 75. Assim como, e eu vou inverter a segunda aqui, ó. O 5 e o x eu vou trocar de lugar. X em cima e o 5 vai para baixo. Eu troco eles de posição. E agora, nós temos aqui uma proporção simples, que resolvemos como? Cruzando. Ah, mas então a única diferença é o inverter na hora da proporção? Sim, essa é a única diferença, porque ela é, olha o nome, inversamente. Então pensa, se é inversamente eu vou inverter. Cruza agora, letra primeira, 75 vezes x, 75x. Igual a 60 vezes 5. Faz o 5 vezes o 6 primeiro. 5 vezes 6 dá 30 e copia esse zerinho aqui, lá no final, 300. O 75 que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. E aí, quantas vezes o 75 vai caber ali dentro do 300? Ah, parece 4. Vamos tentar, faz a continha aqui do lado, ó. 75 vezes 4, 4 vezes 5, 20, sobe 2, 4 vezes 7, 28, mais 2, 30, ó. Certinho. Então, 4, o quê? Olha a coluninha que o meu 5 tá, que o meu x tá. Ai, gente, desconsidera o barulho aqui. Fala do meu vizinho. 4, vou aumentar minha voz, tá? Pra ver se abafa um pouquinho o som. 4 horas, então. Então, resposta aqui da questão 5. Se a velocidade fosse de 75, quantas horas ele gastaria? Então, resposta. Ele gastaria, vocês colocam a resposta inteira, tá? 4 horas para fazer o mesmo percurso. Vocês colocam a resposta completa. 1 quilo de algodão custa R$50. Um pacote de 40 gramas do mesmo algodão custará quanto? E aqui a gente tem outra coisa que precisamos ter atenção. 1 quilo de algodão custa R$50. Um pacote de 40 gramas do mesmo algodão, olha o erro aqui, ó. 40 gramas. Posso ter unidade diferente? Não posso. Eu não posso ter quilos e gramas, então eu vou ter que transformar tudo para a mesma unidade de medida. E a dica que eu já dei para vocês, fica mais fácil você transformar para a menor delas. Grama é a menor unidade de medida. Então, em vez de colocar 1 quilo tem quantas gramas? 1000. A palavra quilograma, o prefixo quilo, significa 1000. Então, quilograma nada mais é do que 1000 gramas. Ok? Então, 40 gramas ele vai custar quanto? Não sei. X. Beleza? E aí, vamos então fazer a nossa análise de grandeza. Vou pegar aqui a cor. A gente não tem que se ligar aos números que estão aqui, tá?
meu objetivo é só analisar a grandeza, a grama e os reais. Esquece os números que estão aqui. Pensa comigo. Se eu tenho mais gramas, eu preciso pagar mais. Ah, Pro, mas aqui diminuiu. Beleza. E se diminuir? Vamos trocar então. Eu falei que você não precisa se ligar a isso, mas me liguei. E agora? Então, vai lá, beleza. E se eu tiver menos gramas, eu vou pagar menos. Não importa se é para cima ou para baixo e para baixo. Ambas aqui serão diretamente proporcionais. Ok? Ah, Pro, beleza, é diretamente proporcional. E agora? Monta a proporção. Direto. 1000 está para 40, assim como 50 está para x. Ó, na mesma ordenzinha. 1000 em cima, 40 embaixo, 50 em cima, x embaixo. Começamos aqui pela cruzando a letra, quem tem a letra primeiro. 1000 vezes x, 1000x, igual a 40 vezes 50. A dica da Pro, faz 4 vezes 5 primeiro. 4 vezes 5, 20. E os dois zeros, um zero do 40 e um zero do 50, a gente copia aqui, ó. Um de cada um. O 1000 que tá multiplicando vai pro outro lado, dividindo. E 2000 dividido por 1000, se você não conseguir fazer de cabeça, você corta os zerinhos. Dá 2 dividido por 1, que dá 2, o quê? Qual coluninha meu x estava? Reais. Tá? Então, pergunta do exercício. Custará quanto? Resposta. Custará. Vou usar a mesma unidade de mesma maneira que ele está usando do enunciado, tá? Ele cifrou. 2,00. 2 reais. Ok? Exercício 7. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas ela vai levar para despejar 600 litros? Pro, posso fazer raciocínio? Eu prefiro que vocês façam a conta, tá? Só um minutinho, pessoal. Vou dar um pause aqui e eu já volto. Voltei. Bora lá, pessoal. O exercício 7. Então, ele fala pra gente que uma torneira despeja em um tanque 50 litros em 20 minutos. Então, bora lá. 50 litros. Sempre, por favor, escrevam, tá, gente? Não tenham preguiça. Em 20 minutos. Quantas horas levará para ela despejar 600 litros? Então, vou colocar litros embaixo de litros. Então, 600 vem aqui, embaixo do 50, porque ambos são litros, mesma grandeza da mesma coluna. Em quanto tempo? X. Uma coisa que a gente tem que ter atenção é que quando finalizar, a gente achar o valor de X, o X está na coluninha dos minutos, tá? Então, o valor de X que a gente vai encontrar vai ser em minutos. E o enunciado pergunta em horas, então a gente vai ter que depois ainda fazer uma transformação, tá? Pensa comigo. Se eu aumento a quantidade de litros que a torneira despeja, ela vai levar mais tempo. Para despejar mais litros, mais tempo. Então, as minhas grandezas são diretamente proporcionais. Beleza, então. Se elas são diretamente proporcionais, é só montar a proporção direto na ordem que tá. 50 está para 600, assim como 20 está para x, ó. 50 em cima e 600 embaixo, na mesma ordem. 20 em cima e x embaixo, na mesma ordem, aqui. Ok? Na hora de cruzar, a gente sempre começa pela diagonal que tem a letra. Então, 50 vezes x, 50x. Colocamos o igual antes de ir para a próxima diagonal. 600 vezes 20. Você multiplica de novo, pessoal, sempre os números inteiros. Deixa os zerinhos para o final. Então, você faz, 6 vezes 2. Aqui dá 12.
E aí são 3 zeros, ó. 1, 2 aqui de baixo e mais um aqui de cima. Então, eu acrescento os 3 zerinhos. Ah, Pro, não quero fazer assim, quero montar conta. Posso? Pode, fica à vontade, tá? É só uma dica. O nosso 50, então, que tá multiplicando aqui o nosso x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 1.200. Opa, 12.000. Quase que eu comi um zerinho ali. Dividido por 50, eu vou cortar um zerinho. Fiquei com 1.200 dividido por 5. Eu vou montar essa conta de divisão aqui, ó. 1.200 dividido por 5. Quantas vezes 5 cabe aqui no 12? 2. 2 vezes 5 vai dar 10, sobram 2. Baixa um zerinho. Quantas vezes o 5 cabe no 20? 4. 4 vezes 5 dá 20, não sobra nada. Baixo esse último zero que sobrou, não tenho nada para fazer com ele, subo ele aqui. Então, meu x aqui deu 240, lembrando que o meu x estava em minutos. E agora eu preciso transformar para hora. Então, a gente pode usar a mesma tática que a gente já usou aqui, né? Ó. 1 hora tem 60 minutos. Então, para transformar de minuto para hora, eu olho, meu número ele diminuiu, era 60, virou 1, então diminuiu, eu dividi por 60, tá? Então, só dividir por 60, tá tranquila essa transformação. 240 dividido por 60. Quantas vezes 60 cabe aqui dentro? 4. 4 vezes 60 dá 240 e não sobra nada. 4 o quê? 4 conjuntinhos de 60. 4 horas. Tá? Aí, eu posso fazer assim de cabeça, 60 mais 60 mais 60 mais 60, vão dar 240, que equivale a 1, 2, 3, 4 horas? Pode, gente. Faz a transformação do jeito que você quiser, contanto, de novo, que esteja certo. Tá? Resposta, então. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Levará 4 horas. E se eu tivesse parado no 240? Se colocasse 240 como resposta, estaria certo? Depende. Se você tivesse certo não estaria de nenhum jeito, tá? Mas ele estaria meio certo se você tivesse colocado 240 minutos. Porque aí você só não transformou, mas você acertou o valor, né? 240 minutos ainda precisa ser transformado para horas. Se você colocasse 240 horas, aí estaria errado. Porque não é que você não transformou. Aí você errou mesmo. Porque você achou que 240 horas seria a resposta. Tá? Então, cuidado com a pergunta e cuidado com a hora de transformar as medidas. O exercício 8, ele fala assim, das 20 moedas que eu possuo em meu bolso, 15% são moedas de R$1. Quantas moedas de R$1 eu possuo em meu bolso? Então, ó, tem várias maneiras de fazer. Eu vou fazer esse aqui de 2 diferentes só, para começar, tá? Primeira, que eu acho que a minha preferida é a regra de 3. Acho que a regra de 3 é muito prática. Então, assim, ó, as 20 moedas não são o total de moedas que eu tenho no meu bolso? Se é o total, e eu tô trabalhando com porcentagem aqui, qual é o total em porcentagem? 100%. Então, essas 20 moedas são todas que eu tenho. São meus 100%. Os 15% que são de R$1 são quantas? Não sei. X. E aí eu descubro o valor em porcentagem. A gente já viu que porcentagem, gente, é sempre diretamente proporcional, porque se uma porcentagem aumenta, o valor aumenta. Se a porcentagem diminui, o valor diminui, tá? Então, a porcentagem é sempre diretamente proporcional. E agora, então, vamos montar. Se é diretamente proporcional, é lindo de fazer rapidinho. Só montar na ordem, ó. 20 está para x, 20 em cima, x embaixo. Assim como 100 está para 15. E bora lá. Cruza. X vezes 100. 100x. 20 vezes 15. Faz 2 vezes 15, que dá 30. E coloca um zerinho aqui do 20 que faltou. O 100 que está multiplicando passa dividindo. 300 dividido por 100. Vai dar 3 o quê? Moedas. E a gente sabe que se 15% é de R$1, são 3 moedas de R$1. Uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer
Você sabe que 15% das 20 moedas são de R$1. Como que eu calculo isso, então? Vou deixar esse 15% na forma de fração, que eu gosto mais. Mas você poderia deixar na forma decimal também. 15% das, de, do, da. Tudo a gente vai trocar. Se é uma porcentagem de alguma coisa, da, do, das, a gente põe um vezesinho, tá? A gente muda para multiplicação. E eu quero 15% de, que é o nosso vezes, 20 moedas. É multiplicação de fração, né? Aqui embaixo é como se tivesse 1, então é de cima vezes de cima, 15 vezes 20, que dá 300. Embaixo 100 vezes 1, que dá 100. E aí dividindo, corta, 3 por 1. 3, então seriam 3 moedas. Esse aqui é mais rápido da fração, multiplica direto. Ok, mas para mim, esse aqui, ó, pessoal, esse método da regra de 3, ele é mais visível. Se você tá errando, é mais fácil de enxergar. Se você tá acertando, é mais fácil de enxergar. Ele é mais lógico para mim, mais organizado, mais bonitinho. Então, eu prefiro, tá? Vai muito do gosto da pessoa, mas eu gosto bastante desse método. Ele é o meu preferido. Então, a minha resposta, quantas moedas de R$1 eu possuo no meu bolso? Eu possuo no meu bolso 3 moedas de R$1. Ok? Simples assim. Esse aqui é bem parecido. Dos 21 bombons que estavam na minha gaveta, eu comi 75%. Quantos me restam? Agora que tem uma diferença. Eu comi 75%. Se eu descobrir quanto que é esse 75%, eu vou estar descobrindo quantos eu comi. E a pergunta não é quantos comi, é quantos ainda me restam. Se eu comi 75%, ainda me restam 25%. Então, a gente faz a conta com 25%, que a gente já descobre direto. Mas na minha folhinha que eu já entreguei, eu fiz a conta com 75%. E no final eu tirei os bombons. Não tem problema, tá? São porcentagens complementares. Então, você pode fazer com 25% já direto, ou você pode fazer com 75% e depois subtrair. Tanto faz, tá bom? De novo, eu vou na forma de regra de 3, porque eu gosto muito. 28 bombons são o total. Meu total que eu tenho. Então, meu 100%. Eu quero saber os que me restam. Então, no caso, eu vou já descobrir direto os que restam. Então, eu vou para o 25%. Atenção, se você fez o 75% aqui, não está errado ainda, tá? No final, você tem que fazer uma continha de subtração. Não tem problema. Eu vou direto no que eu quero, tá? De novo, porcentagem sempre diretamente proporcional, a gente já sabe. Então, é só montar a proporção, ó. 28 está para x, assim como 100 está para 25. Cruza. X vezes 100. 100x. 28 vezes 25, eu vou fazer aqui no cantinho. 28 vezes o 25. 5 vezes 8 dá 40. Deixa o 0 sobre 4. 5 vezes 2 dá 10, mais 4, 14. Um zerinho. Ou tem gente que coloca mais aqui, pode colocar. 2 vezes 8 dá 16. Deixa o 6 sobre 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Somando agora, 0. 4 mais 6 dá 10. Deixa o 0 sobre 1. 1 mais 1 mais 5 dá 7. Então, é igual a 700. 100 que está multiplicando passa dividindo. 700 dividido por 100. Cortam todos os zerinhos aí. E eu tenho 7 o quê? Bombons que eu descobri os 25%. Então, é o que ainda me resta. Mas quando eu fiz a conta com 75 aqui... Gente, eu já tô indo pra resposta direta, tá? Minha resposta são 7 bombons. Mas quando eu fiz a conta com 75% ali, o 75% deu 21 bombons. Não tem problema. O que eu comi é o 75%. Então, você vai pegar os 28 que você tinha, vai tirar o 21 que você já comeu, sobrou 7.
do mesmo jeito, tá? Então não tem problema sair por outro caminho. Tendo raciocínio. Se você colocou esse 21 aqui, cadê minha caneta que sumiu aqui, ó? Esse aqui não é a resposta, tá? Se você colocou ele, você errou, porque você esqueceu de tirar. O 75% que você descobriu é o que você comeu, e o enunciado que é o que resta, tá? Então, só ter essa atenção que tá tudo certo. Enunciado é sempre a nossa base. Então, a gente tem que prestar atenção no que ele tá falando e seguir, tá bom? E aqui, gente, o último é só uma explicação mesmo, porque eu acho que é necessário que vocês saibam como deve ser o gráfico de uma proporção direta. Então, ó, o gráfico, isso é um deve passar pelo ponto 0, 0. Não é pelo ponto 0, tá, gente? É o 0, 0. O x valendo 0 e o y valendo 0, tá bom? No gráfico, é esse ponto aqui, ó. 0, 0 é onde o x vem aqui, o nosso x vale 0, e onde o nosso y vale 0. Então, é o ponto 0, 0. Ele deve passar pelo ponto 0, 0. E deve ser uma reta. Opa, cadê aqui? Não pode ser tortinho, nada. Tem que ser uma reta bonitinho. Então, aqui tem um exemplo, ó. Mais ou menos assim, ó. Ah, mas pode ser qualquer inclinação? Pode, é só um esboço que eu tô fazendo. E finge que aqui tá reto, tá bom? Esse aqui seria um exemplo, um esboço do meu gráfico. O que não pode acontecer é ele ser curvado e ele não passar nesse pontinho aqui, tá bom? Então, reto e tem que passar no ponto 0, 0, na nossa origem. Ok, meus amores? Bom, dessa vez foi só. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, que tenham entendido tudo. Se tiver alguma dúvida, enquanto for tempo, se eu conseguir, eu respondo hoje. Então é só deixar aí nos comentários, tá? Estão ativados. E acho que por enquanto é só, ok? Ó, desejo uma boa prova para vocês amanhã, né? Que espero que você esteja assistindo o vídeo a tempo, no dia 7 de março de 2023. Eu desejo uma boa prova amanhã. E o segredo é a calma e a atenção, sempre. Beijinhos e até mais. Vou só um segundo para eu encerrar minha gravaçãozinha aqui. E sem participação de Clara hoje, hein, gente? Tchau, meus amores. Beijinhos.